Dores nas pernas são uma das principais queixas dos pacientes. Quem aqui não teve dor na perna? Eu, vira e mexe, tenho dor na perna. E muitos pacientes convivem com dor na perna sem saber o motivo dessa dor, sem poder cuidar dessa dor, sem fazer o diagnóstico. Muitas vezes não é nada grave, mas tem alguns casos que essas dores precisam ser cuidadas. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês 6 causas de dor nas pernas para você se atentar, para você não sofrer mais, para você procurar o tratamento, para você tentar entender qual que é o motivo das suas dores nas pernas. A primeira causa, e é muito comum de ter dor nas pernas, são as causas ortopédicas. Então, hoje eu estou falando aqui de lesão do músculo, lesão de ossos, lesão de ligamentos. É muito comum a gente ter uma lesão ortopédica porque nós somos animais bípedes, a gente anda o tempo todo. Nós somos pessoas que usam os braços o tempo todo, usam os ombros, senta, levanta, muda de posição, faz atividade física. E como que é uma dor de lesão muscular? Geralmente é uma dor mais localizada, você consegue apontar. Tem uma região da coxa que você vai apertar e vai sentir dor. Tem um movimento que você faz em que força a musculatura da coxa e você vai ter dor. É uma dor muito dependente da mobilização, da movimentação e de esforços semelhantes. Por exemplo, dor de joelho. Tem paciente que só tem dor de joelho quando vai chutar a bola. Tem paciente que tem dor de joelho para andar. Tem paciente que tem dor de joelho só quando levanta da cadeira. Então, a gente tem que entender que as dores ortopédicas, elas têm muita associação com fazer esforço físico, seja ele pequeno ou não, com movimentos específicos e tendem a melhorar ou não estarem presentes no momento que o paciente não está fazendo aquele esforço. A segunda causa de dores nas pernas, que vocês acho que nem imaginam, é a insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca é o famoso coração fraco. E é muito comum pacientes com insuficiência cardíaca fazerem inchaço nas pernas. Por que faz inchaço nas pernas? Porque o coração não trabalha corretamente e a gente acumula líquido. E as pernas ficam inchadas, ficam pesadas, fica com uma sensação de dor. A dor nas pernas da insuficiência cardíaca, geralmente ela é bilateral, é nas duas pernas. É uma dor constante, é uma dor que fica o tempo todo. Mas ela tende a melhorar à noite quando o paciente deita, porque a perna está em repouso e o sangue começa a circular melhor. Tende a ser boa, a não aparecer de manhã e tende a piorar no final do dia, porque essa perna vai acumulando líquido e vai pesando e vai incomodando. Não é uma dor que está muito associada com movimentação específica, que nem as dores ortopédicas que eu falei aqui para vocês, e geralmente não dá outra alteração de vermelhidão, outros problemas, mas o paciente vai olhar que tem a perna inchada, a perna está acumulando líquido. Isso é uma causa importante de dor nas pernas. A terceira causa comum de dor nas pernas é hérnia de disco. Hérnia de disco, infelizmente, vem ganhando prevalência na população porque a gente não tem fortalecido a musculatura do abdômen, a musculatura das costas, passa muito tempo sentado, não tem condicionado, tá ficando muito sedentário e isso facilita com que a gente tenha essa protrusão de uma hérnia na coluna, isso comprime o nervo ciático e vai dar dor nas pernas. A dor do nervo ciático pode ser numa perna, independentemente, pode ser em outra ou pode ser nas duas ao mesmo tempo. É mais comum que seja de um lado, certo? E como que é a dor na perna da hérnia de disco, né? Do ciático, né? Que todo mundo fala. É a ciatalgia. É uma dor em queimação, é uma dor em peso, é uma dor que irradia, que corre pela perna, como se fosse um raio correndo pela perna, como se fosse uma queimação correndo pela perna. É uma dor que melhora com algumas posições específicas, dependendo do paciente. É uma dor que é muito chata, pessoal. Quem já teve sabe, é uma dor que incomoda muito, atrapalha a vida dos pacientes. E geralmente essa dor, ela demora tempo para melhorar. É importantíssimo procurar um neurologista, um neurocirurgião, para fazer o diagnóstico que é feito com uma ressonância da coluna, com o exame físico. Então é uma dor em queimação, em peso, em pontada, que tem um caráter de irradiação, de formigamento, de peso. Pode, às vezes, o paciente só ter uma dor no dedão do pé, mas é uma dor do ciático que foi para lá. Queria interromper um pouquinho, pedir a gentileza de vocês se inscreverem no meu canal, deixem um like, ativem o sininho, deixem um comentário, eu vou tentar responder para vocês. Me acompanhem lá no Instagram, isso me ajuda muito. Se vocês mandam esse vídeo para alguém, se vocês deixam um comentário, interagem aqui, o YouTube entende que esse vídeo é importante, consegue mostrar para mais gente, a gente consegue ajudar mais pessoas. Então, continuando. A quarta causa de dores nas pernas, que muita gente infelizmente tem, são as varizes. Quando o paciente tem varizes, ele tem uma coisa chamada de insuficiência venosa. As veias são responsáveis por trazer o sangue das pernas e levar aqui para o coração para ser recirculado. Então, quem tem varizes vai ter mais
acúmulo de sangue nas pernas, vai ter um engurgitamento, vai ter um inchaço e vai ter mais dor. A dor das varizes pode ser dos dois lados ou pode ser da perna que tiver mais varizes, a perna que for mais inchada. Então o paciente vai apresentar com um inchaço muitas vezes unilateral de um lado só, vai apresentar às vezes uma vermelhidão local, vai apresentar um cordão de variz ou vai apresentar várias varizes. É uma dor que melhora quando você fica, por exemplo, com as pernas esticadas ou deitado. É uma dor que piora se você ficar muito tempo em pé. É uma dor que não muda muito se você vai levantar da cadeira ou abaixar, que nem uma dor muscular. É uma dor que às vezes fica contínua durante o dia, porque o paciente tá com as pernas pesadas, tá com aquele desconforto. Uma coisa que ajuda muito esses pacientes, além de tratar as varizes, se for o caso, usar meia elástica. A meia elástica, principalmente para quem fica muito tempo de pé, ajuda muito. Quem aqui já não passou um dia inteiro de pé, horas e horas de pé, e chegou em casa as pernas pesadas, mesmo sem ter varizes? Porque fica sangue acumulado nas pernas pela gravidade. As nossas veias, elas não são fortes como as artérias para jogar o sangue para frente. Então, se a gente ficar muito de pé pela gravidade, aquele líquido de sangue, aquela coluna de água fica acumulada e a gente vai ter peso, vai ter queimação, pode ter ardência, tá? Mas geralmente é uma dor em peso, que a perna parece que está carregando ali alguns quilos. Entenderam, pessoal? A quinta causa de dores nas pernas tem a ver com as varizes, que é a trombose. Nem sempre a trombose acontece em paciente que tem variz, tá? Então que isso fique muito claro. Como que é a dor de trombose nas pernas? A dor de trombose nas pernas, ela vai acontecer de um lado ou de outro. É muito azar o paciente ter trombose dos dois lados, a gente não vê isso na prática. Então é uma dor que vai acontecer de uma hora para outra, é uma dor que vai deixar sua perna mais inchada, ela pode deixar a perna um pouquinho avermelhada, ela vai deixar a batata da perna mais dura. Eu vou deixar um vídeo no final para vocês sobre 7 sinais e sintomas de trombose nas pernas, mas basicamente é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Então, por exemplo, o paciente já tem fatores de risco, então o paciente acabou de fazer uma cirurgia, o paciente está grávida, o paciente uma viagem prolongada, muito tempo parado, ou tem algum outro problema de saúde, e fica muito tempo parado, as pernas acumulam sangue. Se ela tiver uma facilidade naquele organismo para formar trombo, vai fazer uma trombose, vai coagular o sangue, aquele sangue vai ficar represado, a batata da perna vai ficar dura, inchada, dolorida, e é uma dor contínua, constante, que não melhora com nada se não fizer o tratamento. Então sempre lembrar de uma dor aguda na perna que apareceu de uma hora para outra e deixou a sua perna mais rígida, diferente coloração, procurar o médico para avaliar a trombose. Outro detalhezinho aqui antes que eu esqueça, eu falei da trombose venosa para vocês. Existe a trombose arterial. A trombose arterial também acontece de uma hora para outra. Os fatores de risco são os mesmos fatores de risco de infarto. E esse paciente ele vai ter entupimento, em vez de entupir as veias, entupir a artéria da perna. E aí ele vai ter uma dor que é muito forte, uma dor mais forte que da trombose venosa, uma dor que vai deixar o pé branco, pé pálido, pé mais azulzinho. É uma dor que vai ser um aperto muito forte, uma sensação de queimação intensa. Então não esqueçam de ver o vídeo que eu vou deixar lá no finalzinho. A sexta e última causa, que muita gente não conhece, é a insuficiência arterial. Meu Deus, o que significa isso? A angina é quando a gente tem uma obstrução de uma artéria do coração ou uma alteração no fluxo da artéria do coração que vai fazer com que o meu músculo cardíaco não receba nutriente e oxigênio suficiente e eu tenho dor. Imagina, se você para de jogar nutriente e oxigenação ali para o músculo, ele tem dor. Se o paciente ele tem obstrução nas artérias da perna, ele vai ter uma dor semelhante à angina do peito. Então esse paciente ele é um paciente que ele caminha e ele tem muita dor muito intensa numa perna ou nas duas e tem que parar. Ele para, a dor melhora. Ele levanta para caminhar de novo, é uma dor que vem apertando a perna, vai pesando, vai doendo, vai esquentando. Ele precisa parar, não consegue continuar se movimentando, que é uma dor muito intensa. E ele para, na hora ali que ele para, já começa a aliviar e melhora. Ele volta a fazer exercício e piora, que a gente chama de claudicação intermitente. Que esse paciente tem ali o fluxo sanguíneo, quando o corpo necessita dele, ele não consegue suprir a necessidade do nosso corpo, porque tem uma obstrução e não consegue ir o sangue suficiente para irrigar ali os músculos da perna. Então essa causa, infelizmente, ela acaba sendo comum com o passar da idade, com os pacientes que têm diabetes, hipertensão, colesterol alto, sobrepeso, obesidade, já tiveram um infarto. Paciente que já teve infarto, começou com uma dor na perna e não está com insuficiência cardíaca, inchaço, a gente sempre tem que lembrar de obstrução das artérias da perna. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês ficaram com alguma dúvida, gostaram, deixem um comentário aqui embaixo, deixem um like, ativem o sininho para os novos vídeos, apresentem meu canal, esse vídeo para os amigos, para que mais gente possa conhecer aqui o meu trabalho. Isso me ajuda muito no YouTube, pessoal. Me sigam lá no Instagram também e até a próxima.
Música